como é? E o time hoje foi time alternativo ou foi o time principal? É difícil a gente pensar num Flamengo com um time alternativo pensando em Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Então, é que tem alternativos e alternativos, Tem alternativas, né? E alternativas aquele também. da primeira rodada, por exemplo, aquele era bem alternativo, né? Agora, o alternativo de hoje, convenhamos, né? Um time que tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabigol, é o que a gente fala. Isso é um ataque do time. Isso aí é um ataque que os três, se não os três, pelo menos dois seriam titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês um corte do Sport Center da ESPN Brasil falando da vitória do Flamengo 3-0 no Volta Redonda. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Quero pedir a sua ajuda, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos lá pro vídeo, galera. No final a gente fala deste jogo, como que o Flamengo venceu o Volta Redonda, gol de Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas. Vamos lá, simbora. O Volta Redonda hoje, um pouquinho mais cedo, 3-0, teve gol do Gabigol, que inclusive foi titular, teve gol do Pedro, Ayrton Lucas, e o Pedro Henrique Torre tem todas as informações. Simbora. Valeu, pessoal, neste sábado de carnaval, unidos do seu Adenor, bloco na rua, Seu Adenor. O Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, chegou aos 15 pontos na Taça Guanabara, jogo atrasado da terceira rodada, então igualou aí todos os concorrentes na questão dos jogos, ficou a 2 pontos do líder Fluminense. Flamengo tem 15, Fluminense 17. O jogo, o técnico Tite aproveitou para mesclar bastante a equipe, por exemplo, a dupla de ataque é considerada atualmente a reserva, Bruno Henrique e Gabigol, esse luxo rubro-negro. Gabigol começou a mil, tentando, perdeu uma chance logo no início, mas depois, numa bela jogada de Luiz Araújo aos 8 minutos, abriu o placar e comemorou bastante aqui no Maracanã. O calor muito forte, o Flamengo tentando ali até administrar a partida, mas não saiu mais gol nenhum no primeiro tempo. O Vinha poderia até ser uma novidade neste Maracanã, mas o Flamengo avisou antes da partida que decidiu tirar o lateral esquerdo uruguaio da relação, porque era um jogo da terceira rodada e ele ainda não estava regularizado naquela época, então por precaução tirou o Vinha da relação, como tinha anunciado. Ele ficou em uma das cabines aqui do Maracanã assistindo a partida, então não pôde estrear com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, aí sim, o Flamengo voltou tentando pressionar um pouco mais o Volta Redonda, sofreu até um pouquinho, mas depois das trocas do Tite, aí o Flamengo foi um pouco mais para cima, Arrascaeta, Gerson, o Pedro em campo. Pedro teve uma oportunidade num pênalti sofrido pelo Arrascaeta, o goleiro se adiantou, defendeu, o árbitro mandou voltar, aí o Pedro fez 2-0 e no finalzinho da partida, passe de Arrascaeta nos acréscimos, gol de Ayrton Lucas, 3-0. Depois da partida, claro, ouvimos os personagens aqui do Maracanã. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado em volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. Eu ouvi algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. Prejudicou a Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Então é isso, o Flamengo agora vai trabalhar mais uns dias, ter treinamentos na quinta-feira, depois do Carnaval, volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, mas essa partida vai ser em Sergipe.
Colocamos, então, o Flamengo com o time principal no Campeonato Carioca. Em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%, 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. 2 jogos e 2 empates, então, com o time alternativo. É engraçado quando a gente fala time alternativo, porque a gente não sabe, a gente pensa, mas como é? O time hoje foi time alternativo ou foi o time principal? É difícil a gente pensar num Flamengo com um time alternativo, pensando em Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Então, é que tem alternativos e alternativos, Tem alternativas, né? E alternativas aquele também. da primeira rodada, por exemplo, aquele era bem alternativo, né? Agora, o alternativo de hoje, convenhamos, né? Um time que tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabigol, é o que a gente fala. Isso é um né? ataque do time. Isso aí é um ataque os 3, se não os 3, pelo menos 2 seriam titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Então, é um material humano absurdo e acho que é importante para o Tite, aí, independentemente do desgaste dos titulares e tudo mais, e da necessidade de poupar fisicamente os seus principais jogadores, eu acho que é importante ele rodar sempre que possível, seja por questão física, seja por questão tática, né? Às vezes você escolher um jogador porque ele se encaixa mais com o adversário, porque é claro que jogadores desse nível, por mais que eles estejam de boa, por mais que eles aceitem ficar no banco de reservas, eles têm, acho que, um grau de compreensão menor, né? Para ficar no banco o tempo todo. Então, um jogador que está chegando da base ou um jogador já com a idade avançada, talvez aceite muito mais ficar muito tempo no banco do que esses caras. Então, acho que é importante para o Flamengo que possa utilizar os seus jogadores alternadamente em partidas, independentemente da importância do jogo ou não. Acho que os caras querem jogar e hoje mostraram serviço, ainda que, de novo, né? Eu relativizo sempre jogo de fase de grupo de estadual. Seja uma vitória, seja uma derrota, absolutamente tudo tem que ser relativizado nesse momento, com raras exceções, como, por exemplo, o clássico entre São Paulo e Corinthians, porque ali tinha um motivo, uma questão especial naquela partida. Esse jogo, assim, a entrevista do Tite talvez tenha sido mais importante do que o jogo. Quando ele fala do gramado, principalmente, ele gramado, estava muito irado. O gramado, sim, é inexplicável, né? É algo assim, inexplicável. Mas, por exemplo, o Tite coloca um ataque que pode ser o ataque do Flamengo num jogo importante em qualquer momento. Luiz Araújo, ele usa o tempo todo, o Gabigol e tem o Bruno Henrique. A diferença estava no meio de campo hoje, né? Que tinha o Alan, o De La Cruz e o Vitor Hugo. Depois do jogo ele até pede desculpas para o Vitor Hugo, pela escalação dele, que ele é um meia e um jogador de segundo volante, quer dizer, prejudicou o jogador. Essa produção do meio de campo longe do habitual impacta no ataque também. Aos 61 minutos, ou seja, 16 do segundo tempo, ele vem com o meio de campo titular. Ele vem com o Pulgar, o Gerson, a Arrascaeta. Nessas vagas, bom, altera o time. É outro jogo, independentemente do ataque, porque ele também depois coloca o Pedro, as coisas se modificam. Então esse é um ponto importante observar. O outro é a coisa mais delicada que o Flamengo tem no momento. Que é quando o Tite fala em tempo, precisa de tempo, não é a expectativa do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem na cabeça que, com o grande time que o Flamengo tem, o grande elenco, um grande treinador será como foi a ignição Jorge Jesus. Grande treinador, tinha uma grande equipe, de repente, em 7 meses, 8 meses, o Flamengo arrebentou, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E qualquer outro que assumir o cargo tem que ter o mesmo desempenho. Lidar com o tempo e com o desenvolvimento da equipe da mesma forma. Assim, futebol não é assim. Não é assim. Os cenários mudam seus adversários, seus concorrentes, e talvez precise mais de tempo para dar certo. E cada treinador tem uma forma de trabalhar, né? Uns vão precisar um pouquinho mais de tempo, talvez o resultado seja mais longo, mais sólido, outros conseguem uma abordagem mais rápida, às vezes dura menos, né? Agora, essa pressão para dar certo para ontem, ela é perigosa, porque elenco tem, óbvio, mas tem um desenvolvimento. E o trabalho do Tite, ele cita até o Corinthians, né? Teve um desenvolvimento, até as coisas darem certo. Espero que eles tenham paciência, porque senão... eu acho que a paciência, sim, porque, claro, o trabalho do Tite ele tem 4 meses já, embora um deles de férias, mas, enfim, ele está
Só que eu acho que tem menos a ver com isso, a cobrança do torcedor, do que com o débito que, no entendimento do torcedor, e acho que justificadamente, esse elenco tem com a torcida. Porque é um elenco absurdo, a gente está falando de um elenco que já era absurdo na temporada passada, então, quando a gente cita os nomes que a gente citou, esses caras já estavam todos na temporada passada. E o Flamengo conseguiu o que foi um feito absurdo, porque acho que nem o mais pessimista dos torcedores do Flamengo poderia imaginar que o Flamengo não vencesse nada num ano inteiro. E aí, tudo bem, você pode até imaginar, pô, não vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro? Você pode até imaginar isso, são os 3 maiores e mais complicados, ainda que no caso do Flamengo seja difícil imaginar que esse elenco não vença nenhum dos 3 grandes, mas a gente está falando de nada mesmo, né? Nada, então, nem estadual, nem Supercopa e tudo mais. Então o torcedor está compreensivelmente irritado, ele está com uma cobrança ali entalada na garganta, mas como disse o Calçade, eu acho que nesse momento, e por mais que o Tite tenha chegado de fato há 4 meses, nesse momento é melhor, até porque esses jogos não valem praticamente nada, essa é a verdade, ainda não vale, não é menosprezo ao campeonato estadual. É menosprezo a esses jogos, a essa fase. Porque eu acho que na hora que você chegar na semifinal do estadual, na decisão do estadual, contra um rival grande e tal, aí você tem que jogar para ganhar, você tem que estar... Então, aí não é... Mas esses jogos é o momento em que você tem que ter paciência, que você tem que permitir ao treinador fazer as experiências que ele julga necessárias serem feitas. E o Tite nem faz tantas experiências assim, é bom que se diga, né? Ele tenta confirmar e consolidar uma formação e um tipo de jogo. Fazendo uma comparação com o Vitor Pereira no ano passado, como era. Ninguém sabe o que vai acontecer hoje, pelo amor de Deus. Paulo Souza era uma loucura, Paulo né? Souza, então, ele sai falando, realmente não é a característica do Tite fazer muitas experiências. A gente sempre mais ou menos tem uma ideia do que ele vai colocar em campo. Vamos seguir o nosso Sport Center agora. Quero perguntar para você aqui e agora, responda aí nos comentários na lata. Qual a avaliação que você faz deste jogo de hoje? Flamengo 3, 0 Volta Redonda, 3-0 no Volta Redonda. Primeiro tempo, um grande primeiro tempo do Luiz Araújo, dando assistência para Gabigol, que tinha perdido um gol antes, né, mas se redimiu e fez com a perna boa, com a canhotinha, ele chuta no cantinho, tirando o goleiro e faz o segundo gol dele na temporada, né? Gol no Maracanã. O Gabigol é o seguinte, hein? Ele tá com muita vontade, ele tá com uma pressão muito grande em cima das costas dele, né? Senão eu acho que ele faria mais gol, cara. Se ele tivesse jogando mais leve, sem essa pressão, acho que ele faria mais gol. Ele tá jogando afobado, sabe? Aquela primeira oportunidade que ele teve de fazer o gol, ele perde porque ele bate bem fraquinho, cara, com a ponta da chuteira em cima do goleiro. Ele nem conseguiu chutar direito, né? O Gabigol, na fase boa, ele jamais perderia um gol daquele, né? Como ele perdeu o pênalti também em cima do Vasco. Mas o Gabigol está voltando, pelo menos ele está mostrando vontade, ele está diferente, galera. O comportamento dele com a torcida está diferente, o comportamento dele, principalmente dentro de campo, está diferente. Ele fez o gol, foi lá abraçar o Tite. Ele está brigando com o Pedro, hein, cara? Porque o Pedro fez o gol de pênalti, só que o Pedro errou, batendo mal pra caramba a primeira cobrança. Sorte que o goleiro se antecipou, né? Se adiantou na hora da batida e o Bandeirinha mandou voltar o lance, né? Sorte do Pedro. Daí depois, na segunda chance, ele fez o gol. E o terceiro gol foi um gol bonito do Ayrton Lucas, né? Uma boa jogada que teve ali no finalzinho do segundo tempo. Galera, no final do segundo tempo teve uma blitz, né? O Flamengo foi pra cima do Volta Redonda. Galera, o Gerson perdeu um gol incrível no finalzinho do segundo tempo. Bateu em cima do goleiro. Se ele dá uma cavadinha, faria o gol. No rebote, o Arrascaeta pega e joga pra cima do gol, né? O Flamengo poderia ter goleado Volta Redonda por 5-0 tranquilamente. O Flamengo perdeu muito gol. O Volta Redonda não é parâmetro pra gente comparar se o Flamengo fez a melhor partida do ano até aqui, igual estava escrito ali embaixo na legenda da ESPN, né? Meteu 4-0 no Audax, o Audax não tem nenhum ponto no campeonato, é o pior time do campeonato e agora venceu o Volta Redonda por 3-0. Mas é isso, melhor vencer assim do que não vencer, né, cara? Porque, veja bem, empatamos com o Vasco, ficamos
no 1-0 em cima do Botafogo, gol no finalzinho, gol do Léo Pereira, que foi poupado hoje, deve jogar contra o Bangu quinta-feira que vem. E é isso, o Tite hoje mesclou bem o time, jogou um time misto em campo, né? E é isso, cara, tem que dar rodagem para todos os jogadores, né? Deixar os jogadores contentes, mas é o seguinte, tem que ter em mente um time titular, né? E eu acho que o Tite está testando ainda e ele deve ter já na sua cabeça um time titular. Valeu, galera! Tamo juntos! Um ótimo fim de semana para vocês, um excelente carnaval. Saudações rubro-negras! Fui!